Olá pessoal, professor Rogério, dando continuidade, né, no nosso assunto sobre as principais funções da administração, onde nós temos aí o planejamento, a organização, a liderança e o controle. Hoje nosso conteúdo é sobre a organização, trazendo esse capítulo 10 daquele livro de administração do Daft, projetando a estrutura organizacional. Bom, a organização é a segunda principal aí, função da administração, o primeiro é planejamento, né, nós falamos sobre isso no nosso último vídeo, e esse agora eu trago sobre organização. Uma boa parte desses conceitos nós chegamos a ver quando nós estudamos as teorias administrativas, principalmente aqueles conceitos pensados e trago a nós pelo Fayol, né? Então uma boa parte desses conceitos é meio que uma revisitação, né? Então a organização é a implantação de recursos da empresa para alcançar as metas estratégicas. Então o que acontece, né? Aqui a gente eu vou padronizar o nosso cenário, é uma empresa ali, né, assim, de grande porte ou de médio grande porte, né? Então assim, todas as empresas trabalham com recursos. Então assim, o meu foco dessa explicação não são empresas de micro e pequeno porte, né? Também funciona na essência, o conceito é o mesmo, mas existe algumas diferenças. Então, assim, só para vocês entenderem, a maneira que você administra uma pequena empresa é diferente de uma maneira que você administra uma grande empresa. Ambas têm vantagens e desvantagens e tem que ter seu ponderamento na hora de ser tratado isso pelo empresário, né, pelo administrador. Então, né, nosso padrão aqui que eu vou estar falando durante esse vídeo é de uma empresa aí de médio grande porte, né? Então, nós temos a questão da organização e essa empresa, ela tem que, né, essa organização, ela tem que se preocupar com os recursos, como que eles são alocados, né? E a sinergia entre esses recursos. Então, o emprego desses recursos, eles visam alcançar as estratégias da empresa, os objetivos da empresa que são elaborados lá no planejamento. E para isso tem uma divisão de tarefas, existem as linhas de autoridade e coordenação que nós veremos mais adiante. A organização é importante porque segue a estratégia. Então, uma organização ela tem que ter essa questão da estratégia estabelecida. Quais são os objetivos, né? Qual que é a missão e a visão da empresa, quais são os valores da empresa. Toda organização, ela, né, às vezes em menor escala ou maior escala, ela tem uma estrutura vertical definida. E essa estrutura vertical, ela vai estabelecer aí esse conjunto de atividades, né, que ao decompor as atividades nós temos as tarefas e quais são os indivíduos, né, quais são os cargos que irão executar essas tarefas, essas atividades. E quais são as competências necessárias para esses indivíduos para desempenhar, né, com qualidade essas tarefas e atividades. E quais são os cargos e as tarefas de cada departamento. Então nós temos ali, independentemente do segmento da empresa, né, alguns departamentos que a gente pode dizer que são padrão, né, para as organizações, como a questão financeira, recursos humanos, às vezes parte jurídica, marketing, comercial, produção, né, a parte de administrativo, de gestão. Então nós temos esses quesitos, esses fatores. O relacionamento de subordinação formais é atribuídos aos indivíduos e departamentos. Então quem delega para quem responde a quem, é importante de maneira formal estabelecer essas questões para que não haja confusão. Dependendo do tipo de matriz da empresa, a gente também vai ver isso mais para frente, isso pode ser de uma maneira mais rígida, ser trabalhado de uma maneira mais rígida pela empresa, ou pode ser trabalhado de uma maneira mais flexível, né? E aí eu vou explicar isso mais à frente para vocês. O projeto dos sistemas para garantir a coordenação eficaz dos funcionários em todos os departamentos. Tem bastante a ver também com aquela questão da teoria dos sistemas que nós vimos, onde nós temos as entradas, né, a transformação e a saída. Então é importante que ao indivíduo ele fala assim, não, eu trabalho e eu produzo tais coisas. Quem que vai pegar essas coisas que eu produzo? Né? Quais são os indivíduos ou os outros departamentos que estão esperando como entrada o que é para mim a minha saída? Né? Esse é o entendimento de um processo, e ao você ligar um processo em outro processo, nós temos aí a rede, né? Nós temos o sistema, e isso tem que estar também de maneira clara e bem objetiva para que a organização possa evitar aí, né, falta de produtividade,
desperdício de recursos dos diversos tipos, financeiros, materiais, o tempo, né, várias questões. Aqui um exemplo de organograma de uma fábrica de engarrafamento de água, né? Ele mostrou aqui a questão do presidente, vice-presidente, diretor de recursos humanos, vice-presidente de produção, diretor de marketing, e mostrou aqui o que seria subníveis de cada um desses, né? O que seria atribuições para cada um desses cargos aqui, né? A especialização do trabalho é o grau em que as tarefas organizacionais são subdivididas em trabalhos separados, às vezes chamado de divisão do trabalho. Então nós já vimos isso aqui, quando até também nós vimos também a questão dos estudos de tempos e movimentos pensados pelo Taylor, né? A questão da cadeia de comando é uma linha ininterrupta de autoridade que vincula todos os funcionários de uma organização e mostra quem se reporta a quem, falei agora há pouco. A questão da autoridade, responsabilidade e delegação é aquela questão de que assim, o cargo ele tem qual atividade, qual que é o dever daquele cargo, qual que é a autoridade daquele cargo. Então isso também tem que ser bastante arquitetado, bastante formalizado, para que, como eu disse, haja uma sinergia, né, organizacional, haja uma harmonia entre os diversos tipos de cargos, os diversos tipos de funções, nos diversos tipos de departamento dentro da organização. Como eu disse, hoje nós temos já aí um padrão, né? Então até que tranquilo, né? As empresas já partem de uma base já consolidada. Agora, às vezes, né, por vários motivos, ou por conta que a empresa ela pende mais para uma especialidade, né, que traz uma certa diferenciação para ela, como por exemplo, minha empresa mexe com tecnologia avançada, minha empresa trabalha com inteligência artificial, a minha empresa trabalha com biotecnologia. Então, assim, às vezes você pode ter alguma característica que faz uma diferenciação da sua organização, né, no contexto do mercado. Essa pode ser um fator. Um outro fator, a própria competição do mercado pode provocar alguma diferenciação, independentemente de ele ter alguma diferenciação de segmentação, né? Como eu disse agora há pouco, né, dessas questões. Então, às vezes, a própria competição do mercado faça que as empresas tenham que adquirir uma maturidade de maneira obrigatória, porque assim, ou você cria essa maturidade ou você está fora do jogo, então simplesmente assim, né? Então tem que estar bem estabelecida essas questões. Quanto menos estabelecido está numa empresa, menos competitividade ela vai ter, né? Essa é o X da questão. E aí ele vem trazendo aqui para a gente essas questões aqui, da responsabilidade, a obrigação de executar a tarefa ou atividade atribuída, a prestação de contas, é o mecanismo, né, do dever ali, a responsabilidade que são alinhadas, a delegação, o processo que os gestores usam para transferir a autoridade e a responsabilidade para os cargos abaixo deles na hierarquia, a questão da autoridade de linha e de pessoal, né, aqui vai ter a ver com as matrizes organizacionais que nós vamos ver na sequência. Então, o departamento de linha que executam tarefas que refletem as principais metas e missão da organização. Falei um pouco disso aqui com vocês no vídeo sobre planejamento, né? Então, aqui traz dois aspectos para nós: desenvolve e gerencia as ofertas de vendas e vendas online. Então, pode perceber que são dois canais para o mesmo tipo de linha, né? Uma seria presencial, outra seria online. Então, muitas atividades dentro de cada uma dessas linhas vão ser diferentes. A venda online, por exemplo, ela tem que ter uma questão de venda, né, de marketing, né, de capturar o cliente na rede, e aí a entrega da mercadoria tem a questão de embalagem, despacho, expedição, custo, né, um monte de coisa. O departamento de pessoal inclui todos os que fornecem competências especializadas em apoio aos departamentos de linha, marketing, relações de trabalho, pesquisa, contabilidade e RH. Então, o RH aqui, né, ele comunica, o departamento pessoal comunica com ele mesmo e com esses outros departamentos. Na verdade, tem como nós, salvo exceções, a gente tem como ver qual que é o impacto de um departamento nos outros departamentos e quais são as linhas de frequência, nós chamamos de linhas de contato, né? Então, assim, de que maneira, por exemplo, que o departamento pessoal tem contato com o departamento de marketing, né? Então, não só para pegar e fazer a folha de pagamento dos indivíduos que trabalham no departamento de marketing, mas às vezes, por exemplo, para o próprio departamento pessoal ter uma questão de marketing interno, ou que nós chamamos no marketing de endomarketing.
Quando a empresa ela é grande, ela tem que fazer o seu próprio marketing interno junto aos seus colaboradores, tem essas questões. Às vezes para atender alguma norma, às vezes para atender algum requisito legal, às vezes até para trazer motivação e performance, às vezes para trabalhar a questão de gestão do conhecimento. Nós temos várias tratativas que podem ser conjecturadas a partir desses pensamentos. Autoridade em linha e pessoal. Então, a autoridade em linha significa o quê? Que as pessoas em posições administrativas têm autoridade formal para dirigir e controlar os subordinados imediatos. Então, isso é uma questão de direito, né, do cargo, né, o direito do cargo mesmo. Né? Eu tenho autoridade porque o meu cargo me dá essa autoridade. E a autoridade pessoal, ela distingue de que maneira? Às vezes a pessoa ela não tem aquele direito do cargo, mas ela tem uma autoridade informal, que nós chamamos. Ou também pode acontecer, isso é comum de acontecer em grandes empresas, que a empresa conta com um trabalho de terceiro, como o caso de uma consultoria ou uma assessoria. E aí você tem uma pessoa de fora que está ali compactuando ali com os interesses da empresa de alguma maneira. A amplitude administrativa, né? A questão de, por exemplo, eu sou gerente e eu mando, e qual que é a amplitude da minha alçada, né? Qual que é a minha alçada, na verdade? Qual que é a amplitude que eu tenho ali, né? De poder ordenar, né? Qual que é a minha responsabilidade? Então, tem que verificar. Às vezes um departamento tem subseções, né? Ou melhor, tem seções, né? E as seções têm subseções. Então, isso vai mudando. Daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre a departamentalização. Vocês vão entender um pouco melhor como é que pode funcionar essa questão da amplitude administrativa. Depois eu peço que vocês deem uma olhada com calma em cada um desses slides. O objetivo aqui do vídeo não é ficar lendo tudo aqui. Eu estou só explicando realmente os principais pontos e o que é mais importante na questão da organização, dessa função administrativa importante que é a organização. E lembrando que a apresentação de slide ela é um resumo do capítulo. E vocês têm acesso ao capítulo a partir da biblioteca virtual da universidade. Um caso de estrutura alta, estrutura plana, né, tem amplitude estreita, geral e mais níveis hierárquicos. E a estrutura plana tem vasta amplitude e é dispersa horizontalmente e tem menos níveis hierárquicos. Isso vai depender da composição do organograma da empresa. Hoje em dia, está se tornando mais comuns empresas horizontais, né? Nós falamos de horizontalizadas, né? Mas não necessariamente. Então, assim, empresas que tendem a ser conservadoras, empresas que são mais autocráticas, empresas que geralmente a gestão é familiar, elas tendem a ser mais verticalizadas, né? A ter mais níveis hierárquicos. Algumas empresas que, por exemplo, o nível de exigência de ensino já é alto. Então, por exemplo, assim, você não tem funcionários que têm ensino fundamental na empresa, entende? As pessoas que trabalham na empresa, na sua grande maioria, são pessoas que já têm ensino superior. Essa empresa ela tem um material intelectual já mais desenvolvido. Então, ela tem o potencial de ser uma empresa mais horizontalizada, porque as pessoas conseguem ter uma maior autonomia, as pessoas conseguem aceitar desafios e promover diálogos, né, sem que colocar emoção no meio. Então, diálogos que sejam construtivos, discussões que possam ser ali dirimidas em prol de conquistar os objetivos da organização. E aqui agora, né, ele traz para nós aqui alguns exemplos de matrizes organizacionais. Então aqui uma estrutura antiga, né, alta, ele mostrando aqui a questão dos níveis hierárquicos, a questão plana, né, horizontalizada, né, para ter uma ideia, né, tá bem nítido aí a diferença mesmo. A questão da centralização e descentralização, né, aqui que eu estava falando da autocrática, né, então a centralização significa que a autoridade de decisão está localizada perto do topo da organização. Então, assim, a empresa tem 3.000 funcionários, mas tem 5 pessoas que mandam. Né? Então, é uma empresa centralizada. E aí, a descentralizada é o contrário disso. Você tem 5.000 funcionários, mas você tem ali pessoas que comandam 50 pessoas. Né? Então, pensa, você tem ali um supervisor para cada 50 pessoas, né? Um supervisor para cada 100 pessoas. Então, empresas de grande porte, 1.000 funcionários, 2.000 funcionários, 3, 5, 10, 15.000 funcionários, um tipo de empresa descentralizada seria essa questão. É lógico que tem uma discussão assim,
o meu subalterno tem autonomia de tomar decisão, mas até um certo nível. Dependendo da complexidade dessa tomada de decisão, dependendo ali, igual ele fala ali, né, do nível de incerteza ou do impacto que essa decisão vai provocar na organização, né, essa decisão tem que ser comunicada antes de ser implantada com o seu superior imediato, né, no caso do supervisor ou do gerente, por exemplo. Departamentalização, né, abordagem funcional vertical, as atividades são agrupadas por função comum de baixo para o topo da organização, e a abordagem divisional ocorre quando os departamentos são agrupados com base em resultados organizacionais semelhantes. A questão da departamentalização, se não estou enganado, tem uma imagem aqui agora. Essa aqui seria a funcional vertical, né? Por departamentos ou por setores, né? E aí ele mostra ali 5 abordagens para o projeto estrutural. Então esse que seria um, o outro é divisional, ele cria a divisão. Então olha lá, eu tenho divisão da indústria, e dentro da indústria eu tenho recursos humanos, fabricação, contabilidade, né? Isso aqui está meio que demodé hoje em dia, né? Mesmo para multinacionais. Esse modelo divisional está um pouco fora de moda, né? Principalmente aí nos últimos 10, 15 anos. Principalmente depois da crise de 2010, né? Começou lá em 2008 nos Estados Unidos e acabou que virou uma bola de neve e, de certa forma, impactou o mundo inteiro. E está um pouco fora de moda. Inclusive, as multinacionais, elas vêm centralizando. Então, assim, era comum, por exemplo, eu tenho uma Ford. A sede da Ford é nos Estados Unidos. Mas eu tenho a Ford em vários lugares, em vários países. Tem a Ford no Brasil, na Argentina, na Europa, na França. Você que tem em vários lugares. E cada lugar desses, porque como é um continente diferente, ele tem uma legislação diferente, ele tem recursos diferentes, ele tem uma contabilidade diferente, né? Você tinha esse núcleo de setores para cada lugar, porque tinha essas peculiaridades. Hoje, né, mesmo tendo essas peculiaridades que se mantêm, existe uma centralização para que haja uma otimização de custo. Né? Então, isso vem acontecendo. Haja uma otimização de custo, uma redução desses custos. A terceira é a matricial. Então, ela tem aqui, na verdade, agora por produto. Né? Essa aqui acontece bastante, aquela primeira acontece bastante, essa terceira acontece bastante. Então, a matricial, você tem lá, eu vendo, eu sou uma grande fábrica, né? Eu fabrico roupa, e aí eu tenho lá os produtos que eu fabrico. Eu fabrico saia jeans, eu fabrico calça jeans, eu fabrico camisa jeans. Né? Então, nós temos vários produtos, e esses produtos, cada um deles tem o seu consumo de matéria-prima, o seu consumo de mão de obra, né? O seu consumo de parte patronal, que nós falamos, né? Energia elétrica, água, né? E aí insumos de fabricação. Então você passa com esse produto por os diversos pontos da organização e verifica os custos para depois você também traçar sua margem de contribuição, seu lucro bruto, né? Como nós vimos lá nas finanças, naquela conteúdo de finanças, nós, né, vimos superficialmente. Então assim, aí você estabelece seu lucro bruto para chegar no seu lucro líquido ali. A quarta é com base na equipe. Esse aqui nós falamos de as empresas que são baseadas em equipes autogerenciadas. É aquilo que eu estava falando, de você poder contar com funcionários que são extremamente agregadores, né? Que agregam valor, que não precisa ficar mandando, né? Que são proativos, que se agregam valor no processo da empresa, que se preocupam em atingir os objetivos da empresa. Então nós temos essa situação de pequenas equipes para cada projeto, ou para, né, aí depende do segmento da empresa. Né? E a rede virtual, né, então nós temos projetistas de rede, agente de recursos humanos, nosso central. Então, assim, é aquele negócio assim, eu vou fazer um produto aqui, eu preciso de quem? Para esse produto aqui agora, eu preciso de alguém do comercial e preciso de alguém da produção. Ok. E o outro produto? Não, esse outro produto aqui eu preciso de alguém da indústria, e eu preciso de alguém do marketing, e eu preciso de alguém da parte jurídica. Né? Então você vai verificando quais as áreas são importantes para essa questão, e você aciona as áreas conforme a necessidade do projeto ou do produto que está sendo desenvolvido, ou elaborado, ou oferecido, né? Demandado, a gente pode pôr diversos nomes aí. Sobre a departamentalização, eu queria dar um exemplo que eu já vi na prática, né? Só para vocês entenderem, uma empresa de pequeno porte, né, ela tem ali uma pessoa que cuida do financeiro, por exemplo. Né? Então você entra numa pequena empresa,
né, tem ali 30 funcionários, 50 funcionários, 80 funcionários, ali você tem uma pessoa que mexe com a parte financeira, no máximo duas, né? O que essa pessoa faz? Ela mexe com a parte de o quê? Ela mexe com conta, movimentação bancária, ela mexe com a parte de contas a pagar, né, contas a receber, né, ela é a parte de pagamento de fornecedores, esse tipo de situação geralmente, né? Porque o grosso, né, a parte contábil, assim, como folha de pagamento, recolhimento de tributos, quem faz é o contador, nem é o administrador. Já fiz uma explicação para vocês também sobre isso. A diferença da função do administrador, do papel do profissional, do administrador e do administrador. Do contador, perdão, e do administrador. E aí, quanto maior a empresa, né, a gente fala que existe maior a necessidade do nível de departamentalização. Então, por exemplo, eu trabalhava numa empresa que só o setor financeiro tinha ali 25 funcionários. Então falava financeiro, mas dentro do financeiro você tinha ali uns 5, 6 funcionários que trabalhavam só com a parte contábil da empresa. Aí você tinha ali mais uns 3, 4 funcionários que trabalhavam só com a parte de auditoria fiscal da empresa. Aí você tinha lá mais 7 funcionários que trabalhavam com a parte financeira da empresa. Aí você tinha mais alguns funcionários que trabalhavam com a parte legal e a parte jurídica da empresa, que tange a parte financeira. Né? Então, quando você juntava ali o departamento financeiro, ele era enorme, né? Então, esse é um exemplo. Outra coisa que é fácil de entender, as empresas falam assim, que minha empresa, no recursos humanos da minha empresa, o pessoal fala recursos humanos, mas na grande maioria dos casos é errado falar, né? O certo seria departamento pessoal, né? Então, assim, uma empresa falar que tem recursos humanos, ela tem que ter o setor de recrutamento e seleção, ela tem que ter o setor de treinamento, né? Ela tem que ter o setor de departamento pessoal, ela tem que ter o setor de recursos humanos, que é outra coisa, ela tem que ter o setor de gestão do conhecimento. Aí você está falando, né, de recursos humanos. Então, assim, não, que o meu setor aqui, meus recursos humanos, ele comunica as pessoas, faz comunicado, gera férias, gera folha de pagamento, paga salário, isso aqui tem, olha ponto, blá, 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 blá. Isso aí é função, é uma gestão trabalhista, tem a ver só com o departamento pessoal, né? Não é uma parte que compõe a ideia de recursos humanos. Aqui também um exemplo mostrando, né, visualmente a diferença de um tipo de organograma para outro, né? Então bem legal, né? Podem também observar aí, perceber, né? Um separado por departamentos de acordo com as funções. Então, função de P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, função de finanças, função de produção, função de marketing, e o outro por divisão, né? Então, eletrônica, biotecnologia, né, produtos de consumo, então coisa do tipo. Muitas empresas no Brasil, às vezes, têm esse tipo de situação. A Procter Gamble, né? Eu lembrei aqui de um caso de Goiatuba, por exemplo, a Poleng, né? A Poleng é de um grupo multinacional francês, na verdade. Então, assim, tem mais de uma Poleng no Brasil, né? Então, assim, a de Goiatuba trabalha com alguns produtos que no resto do Brasil não é trabalhado. A outra unidade, a outra divisão lá né, em outro lugar, acho que Tapetininga, em São Paulo, ela trabalha com produtos que essa divisão daqui não trabalha, e assim sucessivamente. Esse poderia ser um exemplo, né? Aqui mostrando um outro tipo de estrutura, né? Com base geográfica, eu estava comentando das multinacionais, né? Aí um exemplo, né? A abordagem matricial combina simultaneamente aspectos de ambas as estruturas funcional e divisional na mesma parte da organização, melhora a coordenação horizontal e o compartilhamento de informações. Característica única da matriz é que há duas linhas de autoridade. E a abordagem de equipe, a tendência mais generalizada na departamentalização tem sido a implantação de conceitos de equipe, fornece aos gestores uma maneira de delegar a autoridade flexível e ágil, né? Porque tem mais o diálogo, como eu tinha comentado com vocês. Aqui um outro exemplo, né? Ele só faz aqui o pontuamento desses funcionários que estão nessas encruzilhadas aí, né? Entre o gestor e os vice-presidentes, porque eles são funcionários que têm dois chefes, né? Então os que não estão aí nessa encruzilhada são funcionários que vão atender, né? Só um chefe somente, né? Então você tem que verificar qual chefe você
Aquela questão da cadeia de comando, né? Importante para ser definida essa questão. Né? E aí a questão que a cadeia de comando vem de cima para baixo, né? Então tem que pensar nessa como é que funciona isso aí. Às vezes tem muito atrito, viu, gente? Na prática isso acontece bastante. Na prática, no mercado, o que? Atrito de gerentes, por exemplo. Né? Então, assim, às vezes fica um pouco, quando isso não está muito claro, isso gera conflito entre os níveis de gerência. Porque, né, não, você está mandando onde eu que mando. Não, eu estou mandando, eu tenho o direito de mandar aqui também. Tem problemas, né? Aqui é aquela questão da multinacional, por exemplo, né? Subsidiárias, aí ele põe aí, né? Um outro exemplo da rede virtual. Também tá assim, né? De certa forma tá bem na moda hoje, até por causa do uso das tecnologias, né? Aí lá, o que ele fala lá, né? A empresa terceiriza a maioria das principais funções. Isso também é uma coisa que amadureceu muito nos últimos 20 anos, né? Antigamente as empresas elas faziam todo o processo, hoje em dia elas focam no processo principal. E às vezes processos que não é o principal, a empresa terceiriza. Por incrível que pareça, tem marca que é mundialmente famosa e nem fabrica mais, né? É o caso da Nike, por exemplo. A Nike não tem fábrica mais, ela tem só os escritórios. Quem fabrica é a China, né? Carrega a marca da Nike, né? Mas quem fabrica é a China. Ou seja, a Nike não tem nenhuma fábrica de tênis mais. Ela tem só a marca. Abordagem de rede para a departamentalização, né? Aqui uma mostrando, né? Olha lá, projeto, empresa no Canadá, contabilidade, empresa na Índia, transporte, empresa nos Estados Unidos. Mas, professor, por que uma empresa tem essas coisas tudo separado desse jeito? Por exemplo, às vezes minha produção é na Tailândia porque existe incentivo governamental. Às vezes a produção na China, lá, a mão de obra é barata, né? Existe isenção de imposto. Às vezes a questão jurídica é tratada no Reino Unido, porque às vezes é mais fácil trabalhar no Reino Unido. Né? Então, mas como ele vai tratar no Reino Unido, sendo que a questão é lá do Canadá? Como eu disse, né? Aí no caso o departamento jurídico da empresa tem que se atentar à legislação do Canadá também, né? Tem que ficar atento a essas questões. Aqui a tabelinha mostrando todos os modelos, as vantagens e desvantagens. Peçam que deem uma boa olhada, né? É bem interessante. Organização para coordenação horizontal, também já falei dela, né? São empresas mais flexíveis, olha lá, que a estrutura vertical pode oferecer, adapta-se melhor a um ambiente de constante mudança, quebra barreiras entre departamentos, né? É melhor para trabalhar, pessoal, mas depende muito da equipe, né? Depende muito da equipe. A evolução das estruturas organizacionais, podem observar que as convencionais, a tradicional, olha lá, é aquela verticalizada e hierarquizada. E a última é essa de equipes autogerenciadas. O que é reengenharia? Né? Reestruturação refere-se ao reprojeto radical dos processos empresariais para alcançar melhorias drásticas em custo, qualidade, serviço e velocidade. Então, o certo, né, seguindo a cartilha de gestão de processos, toda empresa tem que rever seus processos de 6 meses a 2 anos no máximo. Verificar se pode ser melhorado aquele processo. Né? Forças-tarefas e equipes de gestão de projeto. Exemplo de relação entre o gestor de projeto e outros departamentos. O projeto ele tem um início, meio e fim, né? Às vezes você monta uma equipe de projeto, o gerente de projeto monta uma equipe de projeto, e esse projeto, para ele alcançar êxito, ele tem que permear toda a organização, passando por diversos setores. Então, por exemplo, eu estou fazendo um projeto aqui, eu tenho que verificar a viabilidade financeira. Então, eu procuro o departamento financeiro, peço auxílio a alguma pessoa lá do departamento financeiro, para que ele possa contribuir de uma maneira especialista nessa questão da parte de finanças. E assim sucessivamente para os outros departamentos. Coordenação relacional. A comunicação frequente, oportuna de resolução de problemas realizada por meio de relações entre funcionários de objetivos comuns, conhecimentos compartilhados e respeito mútuo.
Né? A estrutura segue a estratégia, é importante, é aquela questão dos objetivos, né? O desempenho comercial é altamente influenciado pela forma como a estrutura. Os objetivos estratégicos devem conduzir a estrutura, e a estrutura deve facilitar os objetivos estratégicos. Né? E não pode ser diferente disso. Fatores que afetam a estrutura da organização. Então, as necessidades estratégicas de ambiente, estratégia e meta, as necessidades operacionais de processos de tecnologia de trabalho. Então, é importante que haja essa questão de acompanhar a tecnologia, para que não tenha perca de produtividade e performance. Relação de abordagem estrutural para a estratégia e o ambiente. Então, também mostrando, né, como é que funciona a questão do tipo de estrutura e aí como é que funciona a questão a dinamicidade dessa organização em relação ao tipo de estrutura. Tem essa questão. A estrutura se encaixa na tecnologia, né, então aquilo que eu estava comentando. Né, a complexidade técnica é o grau em que a máquina está envolvida na produção para a exclusão de pessoas, ou seja, a automação da empresa, né? Quanto mais rotineira, quanto mais repetitiva é uma tarefa, maior é a facilidade de você automatizar isso. E aí, é isso aí. Né? Qualquer dúvida, por favor, né, coloquem nos comentários aí, deem um like no vídeo aí, por favor, e me procurem também nos canais que eu coloquei à disposição para a nossa comunicação. Muito obrigado e até a próxima.